Paz e luz! Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Podem se assentar, por favor. O apóstolo, eu, a madrinha, trouxemos para a igreja um puxar de atenção altruísta dentro da sua casa. Peraí, será que eu amo as pessoas que eu digo que amo mesmo? Não é a minha palavra que diz isso. Palavras do mundo espiritual, a gente sabe que não tem poder de troca. Tem poder de ordem quando está debaixo de autoridade. Desejar muito uma coisa, ter um sentimento muito forte por algo ou por alguém, não vale muita coisa. Pode motivar você a uma ação. A ação define no mundo espiritual a reação dos anjos, dos demônios, dos seres espirituais. E a gente sabe que é o mundo espiritual que define todos os resultados palpáveis da vida. Todo mundo natural, ele é regido primeiro no mundo espiritual. Então eu dizer que amo a minha família, eu desejar proteção à minha família, eu abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto lá na minha casa, e desejar que aquela escritura aberta ali, apenas e tão somente isso proteja a minha família, não vai trazer proteção alguma. É a minha ação no mundo espiritual que vai mover essa proteção em direção às pessoas que eu amo. O pacto, ele não pode ser só para mim. Eu não posso fazer o pacto só para mim, se eu amo pessoas além de mim mesmo. Então, eu tenho uma ordem de prioridades na minha vida. Se sou mãe, se sou pai, são meus filhos. Se sou esposa, se sou marido, é o meu cônjuge. Depois os filhos, os pais. Há uma ordem de prioridade, de honra, que cada pessoa tem na sua vida. E se eu realmente desejo, preciso que essa proteção esteja sobre a vida de quem eu amo, eu preciso também fazer o pacto por essas pessoas. Então ontem, quando eu falei como mãe para a igreja, eu abri meu coração. Porque é uma mensagem que eu vivo na minha vida desde quando eu era só filha. E meu pai fazia isso comigo. Hoje, como esposa, mãe, eu tenho que fazer pelos meus filhos, uma vez que meu marido professa a mesma fé que eu, e por ele faz o pacto dele. Agora, pelos nossos filhos, temos que fazermos juntos. Por quê? As crianças precisam ser instruídas no caminho, instruídas o caminho, ou seja, no caminho e no exemplo. Apontadas o caminho é você mostrando para elas como elas devem fazer. E deixando claro para elas, no discernimento espiritual, o que é certo do que é errado, o que é ilusão. O que é ilusão? Eu quero que os anjos de Deus me guardem. Então, eu sou uma criancinha, então eu quero um anjinho criancinha para me proteger? Inofensivo, fofinho? Pequenininho? Docinho? Para lidar com os bichos das trevas? Vai proteger? Não vai. E apenas desejar isso não é o suficiente. Então, eu creio que a igreja pegou essa visão ontem com muita responsabilidade. Aquele pai que o apóstolo pregou, aquela criança que chegou até Jesus jovem, mas que recebeu aquele espírito maligno enquanto criança. É muito importante você ser franco com a igreja e dizer: irmão, você tem que fazer o pacto pelo seu filho, porque os bichos das trevas, eles atacam covardemente. Eles não olham para sua criança fofinha, lindinha, maravilhosa, cheia de amor, e fala assim: não vou mexer nesse aqui, porque esse aqui é muito lindinho para poder tocar na saúde dele. Ah, esse aqui é muito fofinho. Ah, ele tem o pai dele, ele tem a mãe dele. Olha como é que a vida dele é organizadinha. Eu não vou tocar nele não. Os bichos são
cruéis, são astutos, são perversos e atacam covardemente com toda a força. E vocês que entendem do mundo espiritual sabem disso, e a gente vê muito o apóstolo falar sobre isso, que muitas vezes a astúcia do inimigo em querer te ver gemer de dor na terra, faz com que um mal que foi mandado para sua vida, não atinja a sua vida diretamente, porque vai te causar um punhado de dor, se atingir você diretamente. Mas se você é pai ou mãe, vai te causar uma dor muito maior, uma hemorragia muito mais terrível e incurável, irremediável, se atingir seu filho, porque você vai ser obrigado a ver seu filho sofrer e você não vai poder fazer nada. Então o pacto para um filho é também protegendo o seu emocional, porque você não quer ver seu filho sofrer. Tem muita gente que está achando que se faz o pacto só para si, ela dá conta de proteger a família dela, e não dá. Ela precisa do arcanjo Miguel para protegê-la, porque ela não consegue se proteger sozinha. Agora eu quero, antes de ler com você o Salmo 91, que fala sobre o pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel, e a força do Salmo 91 está na execução. É a execução do pacto. O que acontece na minha vida quando eu tenho pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel? É o Salmo 91. Ah, apóstola, mas aqui não está escrito claramente. Depois que você faz o pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel, acontece assim. Salmo 91, verso 1. Por quê? Porque aqui está a execução de uma ordem que você dá em ação no mundo espiritual. É revelado. Ah, então me prova isso. Provo. Não faz o pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel, não. E deixa aberto lá na sua casa, como milhões de pessoas têm em todo o mundo, o Salmo 91, para ver se vai proteger. Protege? Não. É aquilo que a gente prega, canta e vive. Uma ação de fé vale mais do que 1000 palavras. De intenção, como dizem, o inferno está cheio. E está mesmo. Creem em Deus, até os demônios creem e tremem. A diferença está na obediência. Está na obediência à palavra de Deus, à ordem de Deus. O pacto com o arcanjo Miguel não é uma palavra. Vamos repetir isso. O pacto com o arcanjo Miguel não é uma palavra. O pacto com o arcanjo Miguel não é uma oração. O pacto com o arcanjo Miguel não é um jejum. O pacto com o arcanjo Miguel não é uma leitura da Bíblia. O pacto com o arcanjo Miguel não é só um ato profético. Até porque dia 2 de novembro a gente faz vários atos proféticos no Monte Manaim. O pacto com o arcanjo Miguel é muito mais do que isso. É um pacto. Faz comigo assim. É um pacto. O pacto é tão forte que a palavra de Deus mostra claramente essa força de estar pactuado com o arcanjo Miguel, diferenciando quem tem o pacto de quem não tem. A base do monumento do arcanjo Miguel no Monte Manaim, o altar de Jeová de Sebaô, o Senhor da guerra, o Deus dos exércitos, onde tem nas suas milícias de anjos com a espada desembainhada o comandante arcanjo Miguel. A base dele são 2 círculos, um dentro do outro, em vermelho. Por quê? Porque pacto é aliança de sangue. Tem nada mais forte do que um pacto. E não há sangue mais forte do que o sangue daquilo que você dá a vida para conquistar. Você trabalha e o fruto do seu trabalho, onde você dá o seu sangue, é o dinheiro. Por isso que a palavra de Deus diz que o que
compete com Deus o coração do homem não é o diabo. O coração de ninguém fica entre Deus e o diabo. Ninguém escolhe o diabo. É entre Deus e Mamon. Tudo que se faz nas trevas se faz num ideal de que o diabo vai me dar, e por um tempo ele dá mesmo, para poder prender a pessoa até a alma, manipular, destruir. E tudo que o inimigo faz, tudo, Jesus disse isso claramente em João 10:10. O apóstolo registrou que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas primeiro ele engana. Ele não vai aparecer com um garfo e um rabo. Ele vai aparecer enganando, com a carinha de anjo, facilitando o caminho, alargando o caminho, trazendo sofismas, que são trechos da palavra de Deus salpicados para poder ludibriar, enganar a pessoa e ela acreditar que basta ela desejar aquilo, basta ela abrir a Bíblia no Salmo 91, basta ela acreditar, basta ela orar, basta ela pedir, basta palavras. E não bastam palavras, porque senão quem já faz isso já estaria protegido, já teria essa cobertura espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Há um compromisso no pacto de você sacrificar, mas há um compromisso do arcanjo Miguel também não deixar nada atingir você. É a aliança do pacto, é uma aliança de sangue, não tem nada a ver com a aliança com Deus. O pacto é sobre proteção, é sobre longevidade, é sobre não morrer antes da hora. Eu sozinha sou mais fraca do que o mais fraco dos meus inimigos. Por isso que eu não sou louca de quebrar meu pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel. Por isso que eu chamo de necessidade vital. É para sobrevivência. E como apóstola, isso aumenta algumas milhões de vezes. Porque por cada alma que eu luto por ela, eu estou comprando aquela briga. Então eu preciso de mais força espiritual, resistindo o mal a meu favor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Você tem que entender isso. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. Cuidado com a hipocrisia. O diabo não tem nenhum poder contra a igreja, não. Contra você sozinho, o mais fraco deles é mais poderoso que você. Ou não? Senão não precisava de você. Não precisava da igreja. Não precisava de praticar a palavra de Deus. Senão não tinha tanta gente destruída aí por obra de macumbeiro, feiticeiro, inveja. Que é um negócio mais destrutivo, mais barato que inveja. Basta a pessoa não ter proteção espiritual. Vamos lá, nós estamos acompanhando aí a guerra de Israel. Eu me impressiono muito quando eu vejo o domo de ferro atuando, porque o domo de ferro é aquele céu invisível, antimísseis, que a tecnologia, Tel Aviv é a cidade que tem a maior tecnologia do mundo. E é um país novo, né? Que já foi destruído e reconstruído várias vezes. E Tel Aviv, que é a capital de Israel, tem os maiores fabricantes de tecnologia do mundo inteiro. Especialmente no tocante mísseis, antimísseis e armamento bélico, enfim. E aí a gente fica olhando para aquele domo de ferro, que é invisível, mas a gente vê como quando o inimigo ataca. Presta atenção. Olha a linha de raciocínio que eu estou construindo com você, para você entender a ação do arcanjo Miguel na vida de uma pessoa. Como é o domo de ferro que você não vê, você não percebe? No dia a dia de Israel, ele
é imperceptível, ninguém nem lembra que ele está ali. Mas basta vir um míssil contra Israel, que esse sistema antimísseis de Israel ativa e destrói o míssil que foi mandado para destruir Israel, ali o inimigo, fora do campo de Israel, fora do solo, não deixa atingir Israel. O que isso significa, apóstolo? O que isso tem a ver com pacto? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Por quê? O pacto com o arcanjo Miguel, na maioria dos dias você não vê, mas fica nítido aos seus olhos quando o inimigo te ataca e você tem ali o domo de ferro, o pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel. E aí você vê na sua vida livramentos que você sabe e dos que você não sabe. Tem uns anos que eu aprendi isso e ensino isso para a igreja. Orar agradecendo a Deus por livramentos que você vê Ele te dando pelo arcanjo Miguel. E por muitos outros, infinitamente mais, que Ele te dá e você nem sabe. Que te deu porque que Ele te deu aquele livramento porque você nem percebeu. Mas Ele te livrou. Às vezes você atrasa para chegar em algum lugar e não entende por que você saiu cedo. Era um livramento que Deus estava te dando. Outro dia meu marido estava indo encontrar comigo e com meu pai lá em Campinas, levando as crianças. E foi questão de 2 segundos, né? Veio um carro capotando assim, virando, para bater no para-brisa dele. E ele não sabe o que aconteceu. O volante virou sozinho, de uma vez. E o carro continuou o acidente. Foi como uma mão empurrando, né? E isso na ida. No escuro, com muita chuva, isso na ida. E ele em baixa velocidade. Não tem explicação. No dia seguinte, quando a gente estava voltando os 4, aconteceu a mesma coisa. Só que aí eu já estava no carro. E aconteceu igual. O volante virou sozinho, rapidamente, assim, só foi só um susto. E quando viu o acidente acontecendo assim, ó, se abrisse a janela e botasse a mão, dava para tocar no carro. Sentar, obrigado. Esses são livramentos que você vê. E os que você não vê. Assaltos que acontecem dentro de ônibus. Bala perdida. Coisas que são encomendadas e que são desviadas de você e explodem em outro lugar. O que é isso? Acaso? Coincidência? Existe isso no mundo espiritual? Não existe. É livramento, é desvio, é a ação do arcanjo Miguel. Então, você não vê, é invisível, mas se torna palpável, visível, nítido, escancarado diante dos seus olhos quando vem a ação do antimísseis, a ação dos livramentos, a ação do arcanjo Miguel defendendo a sua vida, virando o seu carro imediatamente sem você perceber, sem ter feito nada. É incrível. É incrível. Isso é a força de Deus conspirando em seu favor. Isso é longevidade. Isso é fazendo você não morrer antes da hora. É só você lembrar do povo de Israel quando saiu da escravidão do Egito. Saiu da escravidão do Egito o povo de Deus, crendo em Deus. Só saiu porque clamaram a Deus. E Deus enviou Moisés para respondê-los e tirá-los do exílio, da escravidão do Egito. Povo de Deus, chamado povo de Deus, comendo milagre todos os dias, o maná do céu. Outro dia eles enjoaram do maná do céu. Deus mimou eles ainda, falou assim: vocês estão enjoados do maná? Vou mandar churrasco. Mandou as codornizes por 30 dias. Foi 30 dias? Acho que foi por 30 dias. Um povo assim que vivia milagre. Nuvem fazendo sombra e dando refresco a eles durante o dia, no sol escaldante do deserto. E colunas de fogo trazendo direção, iluminação e aquecendo eles no frio terrível do deserto, todos os dias. Vivendo milagres. E esse povo de Deus
vivendo milagres, ainda assim, quando decidiram duvidar da palavra do profeta, duvidar e não obedecer a Deus, as serpentes e escorpiões que Deus mantinha longe deles, quando eles estavam debaixo de proteção, alguns dias sem proteção morreram milhares. Morreram antes da hora. Por quê? Não obedeceram. Nossa, mas isso é muito rígido, apóstolo. Não, irmão, isso é a palavra de Deus se cumprindo. E Deus não mudou. A palavra de Deus não muda. Cuidado com as facilidades. Cuidado com os sofismas. O que são sofismas? Essas mentiras que são embasadas em trechos da Bíblia soltos que o inimigo usa. Ele usou a Bíblia para tentar o dono da palavra. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus no deserto, no jejum, no final de um jejum como esse que nós estamos fazendo. Não vai tentar você, irmão? Ele aumentou a tentação, a provação de Jesus. Provação Deus prova, tentação é o inimigo que impõe. Do próprio Deus não vai acontecer comigo, com você. Cuidado com a hipocrisia. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala com ela: cuidado com a hipocrisia, irmão. Então, é essa ação do arcanjo Miguel na vida de quem tem o pacto de proteção e vida com ele. Cercar sua vida para te guardar contra todas as ciladas e ataques do inimigo. Salmo 91. Eu vou ler numa versão da linguagem de hoje, então vai ser um pouco diferente para vocês, caso vocês estejam lendo na Almeida, e eu faço questão de ler nessa versão para você entender o quanto que é forte, porque traz para a linguagem atual algo que para nós talvez, pelas palavras cifradas, pelas palavras que nós estamos habituados no Salmo 91, que nós sabemos de cor, não trazem assim tanta propriedade do significado. E o que eu vou ler aqui, você vai ver que pode trazer mais sentido ainda para você do pacto do que o que você está habituado na Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revisada. Eu vou ler na NVI. É importante você que é pregador saber a diferença das versões, tá? Muito importante. Às vezes eu vou estudar a palavra de Deus, ou vou preparar uma mensagem, ou vou escrever um livro, eu abro 3, 4 versões diferentes no mesmo texto da Bíblia, para escolher qual que vai fazer com que o irmão entenda melhor a revelação do Espírito para aquela mensagem. Então vamos lá, Salmo 91, vou ler tudo com vocês, presta atenção, acompanhe comigo na sua Bíblia. Aquele não é todo mundo. Aquele não são todos. Sim ou não? Fala comigo. Aquele não é todo mundo. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Pode se sentar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que abriga no abrigo de Deus. Aquele que habita, está ali constantemente, debaixo desse abrigo, debaixo desse esconderijo de Deus. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Você quer paz? Lute a luta certa, vá para a guerra. E o objetivo da guerra é a paz.
Então você tem descanso. Só tem descanso quem tem paz. Tenta descansar aflito para você ver. Tenta descansar tenso para você ver se você descansa. Você consegue até dormir se você se encher de remédio. Quantas vezes eu já deitei a cabeça no travesseiro para dormir, estava cansada, morrendo de sono, fechava o olho ficava assim, ó. Por quê? Porque raciocínio, muitas preocupações, muita aflição, muita coisa, ansiedade, né? Excesso de futuro, aquela coisa, e eu orava e o Espírito Santo me ajuda, mas aquela ansiedade dominando aquela coisa toda. Não tem descanso quando você está no meio de uma guerra que você não tem certeza da vitória. Por isso que nós temos paz em meio à guerra. Por quê? Porque quando nós lutamos a luta certa, nós lutamos com a vitória na mão. Você está lutando, mas você tem certeza que a vitória é sua. Mas você tem que lutar, porque se você não lutar, o inimigo você vai continuar em guerra. Então você quer descanso para a sua alma? Vença a guerra e conquiste essa paz. E só tem paz no esconderijo do Altíssimo. Versículo 2: Este pode dizer ao Senhor, só esse pode: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu não confio em circunstâncias, eu não confio na força do meu braço. Eu confio na força de Deus conspirando em meu favor. Depois você pega alguns salmos e vai ler, você vê o atrevimento de Davi, porque ele sabia a força de Deus por ele, a força dos anjos de Deus por ele, a força do arcanjo de Miguel por ele. E muitas vezes Davi, ele é atrevido. Às vezes a gente olha e fala assim, gente, eu não tenho coragem de fazer essa oração, porque ele é atrevido demais, conversando com Deus, pedindo a Deus. E às vezes ele joga na cara e fala, Deus, eu sou fiel, eu quero que o Senhor venha intervir em meu favor, levante-se agora do seu trono e venha agir em meu favor. Ele vai dizer que aos seus anjos dá ordem a meu respeito para me guardar. Então, esse nível de confiança só se atinge quem tem um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Quem realmente conhece o Deus que serve e faz sua parte do pacto. E sabe que Ele não quebra o pacto dele. Mas isso é para aquele que habita, aquele que pode dizer, aquele que faz sua parte, não para todos. Versículo 3: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O inimigo é como um caçador. A palavra de Deus diz que ele fica ao derredor, bramando como um leão. Ele não é leão, mas ele imita Deus, buscando uma forma de te tragar. Uma pequena brecha é o suficiente, não precisa de ser grande. E ele fica buscando, como um caçador, uma forma de te destruir. E isso não muda, isso não para. O que muda é a sua força de destruir o inimigo, de impedir, de rebater a ação dele. Ele o cobrirá com as suas penas. Quem tem pena é anjo. O arcanjo Miguel é um anjo grandioso que comanda os anjos da guarda de Deus. É como o apóstolo. O apóstolo é um pastor que comanda os bispos e pastores. Um exemplo natural da igreja, para que você entenda o angelical, as ordens. Ele é comandante. Por isso ele é um arcanjo. Ele dá ordem às milícias. E ele o cobrirá com as suas penas. Por isso que o nosso nome fica atrás da espada do arcanjo Miguel, porque é como se as asas do arcanjo Miguel estivessem ali, como se fosse a espada, né? E atrás de suas asas, de suas penas, eu estou seguro. Por quê? Porque o inimigo vem, bate no arcanjo Miguel e não me atinge. E sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Ou seja, se eu tenho pacto, eu posso garantir a minha proteção. Por quê? Porque ele é fiel. Aquele. Quem está entendendo, diga amém.
Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. É o que eu digo, né? Gosto de dizer de forma bem popular para todo mundo entender. Quem teme a Deus não teme mais nada. Quem teme a Deus não teme inimigo nenhum. E o que é temer a Deus? A sabedoria de fazer as escolhas certas em Deus, de obedecer a Deus, de escolher suas batalhas que são espirituais, de dar a Deus aquilo que Ele pede de você e não aquilo que você está disposto a dar. Amar é fazer por quem você ama aquilo que aquela pessoa precisa, não só aquilo que você quer fazer. Amar a Deus é obedecê-lo. Isso é amar a Deus. Observa que o inimigo usa astutas palavras, né? Basta dizer, basta declarar. Ele queria de Jesus uma palavra. Ele articula palavras. Por quê? Porque as palavras saem da boca depois de ter enchido o coração. Se você confessa com a sua boca, é porque seu coração já está cheio. Para você ser salvo, você precisa confessar Jesus como seu Salvador com a sua boca. E isso revela o quê? O que está cheio o seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. E como que você enche o coração? Com aquilo que você enche a sua mente. Tem uma pregação inteira sobre isso. Pense no que você tem pensado, porque os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos motivam as ações. E as ações definem sua vida. Você não temerá pavor da noite. O que tem de crente que tem medo do diabo? Só você lembrar do oráculo. Misericórdia. Não sou eu a dubladora, é porque eu gosto tanto que eu fico imitando, aí eu estou ficando boa, entendeu? E diga-se de passagem, a minha personagem favorita é a Macumbinha. Oh Deus, gente, me perdoa, mas é porque eu não aguento. A senhora também, viu? Fala a verdade. Gente, é genial, né? É genial. Melhor ainda é eu ver minha filha de 7 anos chegando em casa revoltada. Eu já me livrei da Macumbinha muitas vezes, mãe. Ai, meu Deus. É muito legal. É muita sorte as nossas crianças crescerem nessa educação espiritual. Porque é um envolvimento muito forte, né, gente? Os irmãos se divertem, né? Eu também. A Bispo Celina está dizendo que os irmãos se divertem, aprendem mais. E eu também, eu amo. Gente, mas eu ri tanto. Olha, ainda bem que eu não sei se foi o TV Reino, quem foi que mandou nos grupos. Só aquela parte, mas eu assistia tanto e a Manuela me via assistindo ontem e falava assim: mãe, de novo, decorei. Mas sensacional. E aquele evangelista no final, gente, que lindo, né? Porque eu temo a Deus e cumpro a minha missão, eu não tenho medo do piolho. Quem teme a Deus não tem mais nada. Ai, gente, é forte isso, mas é lindo, né? Eu acho muito lindo. Aí você vê oráculos da vida, crentinos, que dizem que creem em Deus, que dizem que tem a proteção, o arcanjo Miguel e tal, e não sei o quê. E na hora que o inimigo aponta, misericórdia. Por quê? Porque não tem o pacto de proteção, não tem a certeza da fidelidade. Porque não fez sua parte, não é fiel, então não pode provar da fidelidade de Deus. Olha, a palavra de Deus diz assim: ao fiel te revelas fiel. Deus é fiel, é quem Ele é a identidade dele. Mas Ele só se revela fiel na vida do fiel. Eu sou fiel como mulher ao meu marido. Qualquer outro homem que passar na minha frente, eu não sou fiel a ele. Por quê? Porque eu sou fiel ao meu marido. Ele é fiel a mim e eu sou fiel a ele. Isso é uma aliança, isso é um pacto. Deus é fiel a quem é fiel a ele. E ponto. Ao fiel te revelas fiel. Ao puro te revelas puro. E ao incorruptível te revelas incorruptível.
identidade. Quem Deus é, Ele não muda quem Ele é. E Ele é todo justo. Não é justo Ele tratar quem despreza Ele igual Ele trata quem o honra, o ama. Ele não vai botar a sua força, comandada pelo arcanjo Miguel, a dispor daqueles que não querem nada com Ele, que não têm compromisso com Ele. Davi faz uma oração que eu faço a Deus quando eu erro. Quando eu erro, às vezes eu percebo o meu pecado, às vezes eu cometo um erro com alguém, sou injusta com alguém, por mais que eu lute para não ser, e quando eu percebo, me vem aquele arrependimento, e eu caio de joelhos e falo: Senhor, tenha misericórdia de mim, e não me entregue nas minhas próprias mãos. Davi orou assim, e eu aprendi essa oração com Davi, e me estremece muito, porque eu prefiro que Deus me cubra com a sua misericórdia, e se eu tiver que pagar por algum pecado meu, que Ele estabeleça isso para mim, com os olhos dele encharcados de misericórdia, porque quando Ele olha para mim, Ele vê Jesus, porque eu sou fiel, do que Ele me entregar nas minhas próprias mãos. Eu me destruo, eu preciso de Deus. Eu tenho uma mensagem onde eu dedico um tempo ensinando sobre você ser o seu pior inimigo. Por isso que a soberba, que é a pessoa cheia de si, esvazia ela de Deus e precede a queda. Por quê? Porque uma pessoa entregue a si mesma, ela vai pular no buraco. Não precisa ninguém empurrar ela lá. Não precisa do diabo, ela mesma é o seu próprio diabo. Então, quem teme a Deus não teme mais nada, é o que está dizendo aqui, né? Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas. Você vê a astúcia do inimigo, né? Nem praga que devasta ao meio-dia. O inimigo atua diante dos olhos, no oculto, sorrateiro. Ele atua de todos os lados, ele fica ao derredor buscando uma forma de te tragar. Versículo 7. 1000 poderão cair ao teu lado. Ou seja, esses 1000 que vão cair ao teu lado, quer dizer que esses aí deram azar e eu dei sorte? Não. 1000 não tem o pacto, eu tenho. Então esses 1000, Deus não tem compromisso com eles de guardá-los. O arcanjo Miguel não tem compromisso de guardá-los. 1000 vão cair ao meu lado. 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aqui eu te pergunto: tem diferença ter o pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel e não ter? Sim ou não? Irmão, toda, tá aqui, ó, estou provando para você. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Não, para vinde a mim. Vinde a mim todos. Ele está de braços abertos para receber a todos. Cansados, humilhados, sobrecarregados, eu sou o seu alívio. Se não vinde a mim, se não toma sobre si a minha palavra, a minha ordem, o cristianismo, a sua cruz, e me segue, faz o que eu faço, faz o que eu mando, não posso te ajudar. Como é que você vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Como é que o arcanjo Miguel vai guardar uma pessoa que não quer a guarda dele? Ah, mas ela quer, ela deseja isso. De intenções o inferno está cheio. Desejar muito uma coisa não é o suficiente. Isso é a vida de uma pessoa que tem consciência madura, entendida da vida. Por isso que as crianças precisam ser instruídas. Por isso que a Bíblia diz que a insensatez, a tolice está ligada ao coração da criança. Ela precisa de um responsável espiritual para ensiná-la o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela sozinha vai lá e renova o pacto dela. Por quê? Porque ela foi treinada assim enquanto criança. Versículo 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. A palavra crente, original da palavra de Deus, refere-se a nós. Mas o inferno, na sua astúcia,
usou e vem usando cada vez mais lobos vestidos de cordeiro, deturpando a visão sagrada de Deus e do Evangelho, que dizer que é crente é como se fosse o apelido de cretino, né? Porque falar que é crente hoje é dizer que é hipócrita. E está cada vez pior. A ridicularização do Evangelho, a deturpação da visão do sagrado está cada vez mais devastadora, lamentável, vergonhosa. Mas genuinamente, crente é o oposto de ímpio. Então, genuinamente na palavra de Deus, nós somos crentes. Por quê? Porque crente é aquele que crê. O diabo é crente porque ele crê, e ele é melhor do que muitos crentes que tem por aí, porque ele é crente e treme. Qual que é a diferença entre nós e o diabo? O diabo crê, treme e é rebelde, não obedece. E nós cremos, tememos e obedecemos. Ô, gente, é aula de teologia isso aqui, hein, gente? Então, aqui está dizendo, você tem um pacto de proteção em vida com o arcanjo Miguel, você olhará, lembra do domo de ferro? E verá a diferença, porque eu sou Israel, eu tenho proteção sobre a minha vida. O inimigo pode atacar, mas ele não me atinge. Eu vou ver ele ser destruído no céu, sem me tocar, sem me atingir. E quem não é Israel? Tá com o míssil lá para ver? Explode tudo, não sobra nada, vira tudo ruína. Eu quero o que para minha vida? Versículo 8. Você simplesmente, você não tem que fazer nada. Se você já fez o pacto, simplesmente você tem que olhar e ver o quê? O castigo dos ímpios. Quem escolheu não obedecer. É aquilo que eu gosto de simplificar. Eu uso de formas tão popular, né, para a pessoa poder entender, simples. E uma vez, até lá em Goiânia, no Arraial de Jesus, como é que chama? Do Rei Davi, que nós tivemos esse ano? O Arraial do Rei Davi. Teve um presbítero que sentou do meu lado e começou a chorar. Um homão enorme, com a veste, presbítero, sentou do meu lado e começou a chorar, falando para a minha apóstola: a senhora não tem noção como que aquelas formas simples da senhora mostrar para nós a palavra de Deus está me ajudando na vida. E isso me motivou tanto, né? É tão bom quando a gente ouve um retorno assim. E ele chorou, sabe? O olho dele ficou vermelho e a lágrima descia. E eu peguei na mão dele e falei: glória a Deus, irmão. Que combustível você me deu para continuar na minha jornada. Então, é importante a gente enxergar na prática como que a coisa funciona. E aí você vê. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, o que eu ia dizer quando eu lembrei desse irmão falando isso? É uma coisa que eu simplifico assim, bem popularmente, para a pessoa entender, o mais raso dos rasos da Bíblia entender, a mensagem é o seguinte: a todas as bênçãos na linha da obediência. A gente não fala isso? Qual que é o contrário disso? A todas as maldições na linha da desobediência. Nossa, mas é muito radical, apóstolo. Mas a Bíblia é radical, irmão. Acabei de ler para você aqui, ó, que você que creu, temeu e agiu fazendo pacto de proteção em vida com o arcanjo Miguel, obedeceu, vai ver quem
sofrer o castigo dos ímpios, porque não creu. E não agiu, ou simplesmente desejou e não fez nada. Abriu o Salmo 91 e ficou lá dizendo: Salmo 91 vai acontecer na minha vida. Botou o quadrinho na parede. Estou condenando quem faz isso? Não. Eu gosto de espalhar versículos pela casa, pela vida. De tempos em tempos eu faço isso. Mas apenas isso não basta. Isso é força interior para você. Te motivar a agir. É a ação que define. Então, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, fala comigo, é escolha. Fala comigo, é escolha. Se você me ama, obedeça ao meu Pai. Jesus disse isso. Se você desobedecer meu Pai, o que você está dizendo? Eu não amo a Deus. Sim ou não? Então aqui é o seguinte: tem os que têm o pacto e tem os que não têm. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Por quê? Por que nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda? Porque a seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Quem que dá ordem aos anjos? Quem que dá ordem aos anjos de Deus de batalha espiritual? Quem que comanda os anjos de proteção de Jeová de Sebaó? Quem que Josué perguntou: és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E ele disse: eu sou o comandante dos anjos de Deus, e vim para ficar. Quem? Arcanjo Miguel. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te protegerem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. O inimigo pode ser o mais forte de todos, você vai pisotear nele. Por quê? Porque ele me ama, eu o resgatarei. E amar a Deus não é sentimentos, não são intenções. Amar é ação. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus é conhecer quem Ele é. A pluralidade do seu poder e as organizações espirituais, celestiais, infernais, as autoridades. Deus não vai descer do seu trono de glória e poder para lidar com os seus inimigos. Não existe inimigo páreo para Deus. Deus não tem inimigo. Por isso que a palavra de Deus é clara: o diabo, vosso adversário. O inimigo é adversário seu, meu. Por isso que tem o arcanjo Miguel, para que, se você quiser e se você quer, você tem o pacto, ele vir te guardar e fazer o Salmo 91 se cumprir na sua vida, se você quiser. Quem quer faz. Versículo 14, vamos ler de novo, que vale a pena. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele.
Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Quem tem o pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel, Deus olha para essa pessoa e fala assim: não vou desperdiçar nada na vida dela. Deixa o inimigo atacar. Quanto mais o inimigo atacar, mais eu vou transformar essa maldição em bênção e fazer chegar na vida dela como bênção. Converto tudo em bênção. Tudo que lançarem sobre ela, eu vou fazer virar honra. Isso não é forte para você? Isso para mim é a glória, irmão. É viver como um poderoso nessa terra. É forte demais. E para encerrar, versículo 16. Por que o pacto é de proteção e vida? Celebração da vida no dia dos mortos. Jesus, isso é revelação pura. Por quê? Porque o Salmo 91 encerra assim, ó: vida longa eu lhe darei. Fala comigo, celebração da vida no dia dos mortos. Então bate no peito e fala forte assim: eu não sou todo mundo. Se para os outros é rememorar a morte, é cultuar mortos, para mim, meu irmão, minha irmã, é celebração da vida. Vida longa eu lhe darei. Eu não vou morrer antes da hora. Eu não vou morrer antes da hora. Eu falo isso porque eu creio, e porque eu creio eu faço pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel. Eu, Daniela, não vou morrer antes da hora. Você vai, eu não vou morrer antes da hora. Sou doida? Conheço minha limitação. E conheço a força que Deus me oferece para me proteger e aumentar minha vida, me dar longevidade. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Se coloque de pé no seu lugar. Levante suas mãos para os céus, feche os seus olhos. E eu quero que você apresente a Deus a sua vida e a vida de todos aqueles que Deus te confiou para cuidar e conduzir no dia dos mortos a celebração da vida. Você não é todo mundo. Você não é mais um na multidão. Você não faz parte dos 1000 que cairão ao teu lado e nem dos 10.000 que cairão à tua direita. Você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele eu não posso tocar, é o que os inimigos, o inferno inteiro diz quando aponta para você. Aquele eu não posso tocar, porque adiante dele está o arcanjo Miguel com os braços abertos e ele esconde debaixo de suas asas. Eu quero que você ore falando para Deus: eu sou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu sou aquele que tem a força de Deus conspirando em meu favor. Eu sou aquele que estará dia 2 de novembro no Monte Manaim, selando o pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel. Eu sou aquele líder que o Senhor levantou, que conduzirá aqueles que o Senhor me confiou para fazerem este pacto de vida e terem vida longa, aqueles a quem o Senhor mostrará a tua salvação. Em nome de Jesus, levanta as duas mãos bem altas aos céus, as duas mãos, estica lá em cima, erga a cabeça
E fala com Deus: Deus, olha para minha fé. Deus, olha para mim e venha agir em meu favor, em nome de Jesus. Põe as duas mãos sobre a sua cabeça e fala comigo: sobre a minha cabeça vem a glória, o poder e a autoridade do Altíssimo, em nome de Jesus. Vamos cantar como um exército de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Como Davi eu posso dizer, como Davi eu nasci pra vencer. Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Não fica. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. É minha fé. De pé, é minha fé, é minha fé. Inimigo meu não fica de pé. É minha fé, é minha fé. Inimigo meu não fica de pé. É minha fé, é minha fé. Inimigo meu não fica de pé. Atingirá, praga alguma chegará à tua casa. Aleluia. Como Davi eu posso dizer, como Davi eu nasci pra vencer. Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos. Você não vai achar, mas se achar, se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Não fica. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Oh Deus, obrigada, porque a tua força é minha, aleluia. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. Assim, ó. É a minha fé, é minha fé. Inimigo meu não fica de pé. É minha fé, é minha fé. Inimigo meu não fica de pé.